A semente é o elemento base de toda a agricultura, uma vez que sem semente não há alimentos nem flores, pondo em causa o equilíbrio dos ecossistemas. No entanto, nos últimos anos, muitas sementes têm vindo a desaparecer em todo o mundo. Para tentar contrariar esta tendência, nasceu em 2015, em Idanha Nova, a Sementes Vivas, com a visão inovadora de disponibilizar ao mercado sementes biológicas e biodinâmicas. Hoje, a empresa conta com mais de 300 variedades de sementes de hortícolas, ervas aromáticas e flores. Como nós, existem 5 a 6 empresas a nível europeu, no parte da agricultura biológica. E porquê é que é difícil? Não só é difícil produzir sementes, como é difícil produzir em modo de produção biológica e também é difícil produzir em modo de produção biodinâmica. O ciclo das sementes é sempre o dobro ou o triplo de uma produção normal em fresco. Portanto, nós estamos a falar de culturas em que muitas vezes demoram 3 a 4 meses a produzir para fresco, para sementes podem demorar de 6 a 1 e temos até sementes que demoram 2 anos por serem bianuais, como por exemplo a cebola. E por essa é a grande dificuldade que tem uma empresa de sementes. Toda a atividade é desenvolvida ao longo de 25 hectares da quinta, sendo repartida entre a produção ao ar livre e o cultivo em estufa. Nós temos aqui no local da herdade do Cota Várzea, temos produção exterior e produção interior. Exterior, normalmente temos a parte da multiplicação ou variedades onde não há polinização cruzada e nas estufas temos não só a parte das sementes base, mas também algumas culturas dos quais multiplicamos que têm cruzamentos. Então o facto de serem de polinização cruzada temos que as isolar das outras culturas. E isto para quê? Para termos uma pureza de 100%, que é o que nós queremos quando depois vamos semear e queremos saber que realmente a variedade de tomate é aquele tomate. Aqui procura-se replicar o trabalho da natureza e, por isso, respeita-se o ciclo natural das plantas. Uma das grandes vantagens das sementes produzidas pelas sementes vivas é pelo facto de elas serem de polinização aberta. Isto é, nós, quando estamos a fazer o nosso melhoramento e seleção, fazemos de uma forma natural. E o que quer dizer é como se fazia como era antigamente, não é? Que se semeava, escolhiam-se depois as melhores plantas, retiravam-se as sementes, guardavam-se e voltavam-se a semear no ano a seguir. Isto é o que acontece também com as variedades das sementes vivas, porque nós, todos os agricultores, podem conservar, retirar as sementes, conservá-las e semeá-las para o ano seguinte, não perdendo a sua homogeneidade e pureza. O processo da produção de sementes é um trabalho complexo e moroso, prolongando-se ao longo de vários anos. As melhores sementes que nós selecionamos chamamos de semente base e essas são sementes que vão ser multiplicadas para depois dar as sementes que vão numa carteira. E este processo de seleção pode demorar vários anos até ter resultado. Significa que nós temos que fazer as seleções durante muito tempo, porque cada ano podes selecionar alguma coisa, mas tens que finalizar o ciclo das plantas. Significa que nós, por exemplo, sementes de cebola, nós temos primeiro que produzir a cebola, selecionar os melhores cebolas para plantar, no segundo ano floresce e estas sementes selecionadas depois vai para a produção de semente, onde vai ser produzida novamente a cebola, do qual novamente vem a semente. Então já são 4 anos desde que o nosso trabalho chega ao consumidor. Como se não bastasse a complexidade da produção de sementes, a empresa ainda lhe acrescentou mais dificuldade ao especializar-se na propagação de sementes biológicas e biodinâmicas, o que obriga a cuidados redobrados. Sementes biológicas e biodinâmicas são duas coisas ligeiramente diferentes, mas de uma forma também há similaridades.
Para começar, as sementes biológicas são sementes que são produzidas de modo de produção biológica. Significa que nós temos também o certificado, a certificação biológica e que nós seguimos as regras da agricultura biológica. Mas, além disso, nós estamos a fazer a nossa seleção também em condições biológicas. Significa que nós selecionamos as nossas plantas para as condições biológicas, que normalmente são também as condições que os produtores e a gente com horta têm em casa, e então seguimos este método de produção. Depois, a certificação biodinâmica é uma certificação adicional que nos obriga a tratar a nossa quinta mais como se fosse um organismo, e então tentamos ter os ciclos fechados, que significa que nós tentamos não importar fertilizantes de fora, que nós tentamos basicamente, de uma forma, a gerir a nossa quinta como se fosse uma horta grande, sem importar muito material e inputs de fora. A base da agricultura biodinâmica assenta num conjunto de preparados elaborados a partir de diferentes materiais e de acordo com o cumprimento de regras específicas. Um ritual que atrai sempre adeptos e interessados, até porque se trata de um minucioso trabalho de equipa. Este ano assinalam-se 100 anos desde que o conceito de agricultura biodinâmica surgiu pela primeira vez. Numa época em que a aplicação de adubos se começava a generalizar na Europa, Rudolf Steiner, cientista e filósofo austríaco, propôs este método de produção alternativo. A agricultura biodinâmica é um diminutivo de biológico-dinâmica. Portanto, tem uma componente que é biológica, usa apenas processos biológicos, como mais tarde, e hoje em dia ainda, a agricultura biológica recusa o uso de adubos químicos e pesticidas químicos, só com produtos naturais ou orgânicos ou biológicos. Nessa altura já tinha essa premissa, tinha de ser tudo biológico e depois dinâmico. Isso, para muitos, ainda é um mistério. A palavra dinâmicos vem do grego, que significa forças, e então, para Steiner, era importante, digamos, o manuseamento das substâncias, mas era importante, digamos, o jogo das forças que estão ligadas às substâncias. Ele fala em forças vitais, que hoje em dia ainda está muita gente que é isso de uma força vital. Ele não penso que propôs, mas há métodos experimentais laboratoriais que avaliam as forças vitais de um alimento. E forças cósmicas, ele deu uma grande importância à astronomia, ao movimento da Lua, do Sol, dos planetas e das constelações do Zodíaco. Na agricultura biodinâmica é obrigatória a aplicação no solo e nas plantas de um conjunto de 8 preparados feitos a partir de matéria orgânica de origem vegetal, mineral e animal, para enriquecer o solo, tornando-o assim mais saudável e fértil. São preparados feitos com produtos minerais, vegetais e animais. Portanto, o conjunto são 8 preparados, 2 de pulverização e 6 de inoculação no composto. Em doses homeopáticas, isto foi concebido como uma agricultura curativa, porque ao aplicar métodos nocivos para a terra, nomeadamente adubos químicos, está-se a pôr a terra doente. E pondo a terra doente, há plantas doentes, animais doentes e seres humanos doentes. Ao contrário, isto é uma agricultura curativa, que cura a terra, as plantas, os animais e as pessoas. A Sementes Vivas produz os próprios preparados que devem ser feitos em alturas exatas do ano, seguindo um calendário rigoroso que se rege pelos ciclos da Lua e dos planetas. Acompanhamos este importante dia de trabalho da quinta, onde a maioria dos preparados foram elaborados e enterrados, e só voltam a ser desenterrados na Páscoa. Todos os anos nós fazemos eventos biodinâmicos na altura da Páscoa e na altura de São Miguel, que é hoje 29 de setembro. Então, nestes eventos fazemos os preparados biodinâmicos e os desenterramos. Hoje, em São Miguel, estamos a preparar os preparados para enterrá-los na terra. Ficam todo o inverno na terra e em Páscoa os desenterramos. A única exceção é o preparado 501, a sílica, que hoje desenterramos porque fica durante o verão na terra. Nestes eventos biodinâmicos sempre temos uma variedade de pessoas.
são pessoas que trabalham aqui na empresa, são growers nossos, ou seja, produtores que estão já certificados em biodinâmica ou estão em conversão. Também temos pessoas interessadas da sociedade que se interessam pela antroposofia ou a agricultura biodinâmica, às vezes são estagiários, voluntários, sempre é um conjunto de pessoas a participar nestes eventos. A elaboração dos preparados é um trabalho de equipa, onde cada participante vai juntando um ingrediente na mistura, mexendo e remexendo até o preparado estar pronto para ser enterrado. O preparado 500 foi um dos que esteve em execução. Chamado preparado 500 ou bosta no corno, trata-se de encher cornos de vaca com bosta de vaca fresca. Portanto, foi recolhida ontem. Aqui não existem vacas, é numa quinta vizinha que também faz o método biodinâmico. É sempre recomendado pelas normas usar matérias-primas fabricadas em quintas biodinâmicas ou, se não houver, biológicas, em último recurso convencional. Portanto, encheu-se os cornos de vaca com a bosta de vaca, enterraram-se e vão ficar ali até à Páscoa. Portanto, passam aqui o outono todo e o inverno todo e depois será retirado, descavado, retira-se o conteúdo dos cornos, que é bosta hoje, mas daqui a 6 meses está transformado em humus, em princípio será assim, e depois esse preparado, esse humus, é utilizado como fertilizante nos campos, em doses homeopáticas, segundo as normas, aproximadamente 50 gramas por hectare, diluído em água e dinamizado. Essa dinamização significa uma agitação rítmica da água durante 1 hora. A recomendação é aplicar no solo quando o solo está nu, ou seja, durante as lavouras, após as lavouras, ou no fim das culturas, quando se recolhe as culturas e também a terra está exposta. E, em princípio, na verdade é um mistério, mas tudo leva a crer que estamos a fazer uma inoculação de micro-organismos que são aplicados na terra e que se vão desenvolver na terra e, se tiverem matéria orgânica para comer, para se desenvolver, vão estimular a fertilidade do solo. De forma a poder ganhar escala e maior diversidade na produção das sementes que comercializa, a empresa conta com uma rede de 35 growers, também chamados de multiplicadores, espalhados por todo o país e que propagam as sementes em escala. Através desta descentralização, consegue-se obter um leque de sementes mais diversificado e que é adaptado a diferentes climas e tipos de solo. Os multiplicadores são produtores que têm contratos com as sementes vivas e que fazem, portanto, a produção de sementes, tal como nós fazemos aqui na Quinta. A importância de os ter distribuídos, portanto, a nível de território, tem a ver com condições específicas de clima e até de solo e até eventualmente do tipo de certificação a que eles estão, portanto, ligados. Claro, pela sequência também do isolamento, não podemos às vezes fazer culturas nas mesmas zonas e fazemos então a distribuição a nível dos vários multiplicadores. Seguimos até Viana do Castelo para conhecer o trabalho de um dos multiplicadores. Na exploração de Tatiana Reis, agricultora em modo de produção biológica e com certificação em agricultura biodinâmica, a centáurea é uma das variedades de flor que está a ser propagada. Mas aqui, ao contrário do que seria habitual, não se espera colher as flores na máxima frescura. O objetivo é colher a semente e, para isso, é necessário que a flor complete o seu ciclo de vida. Estou aqui rodeada desta flor centáurea, é uma ornamental. Estamos a produzi-la para as pessoas depois comprarem aqueles pacotes e terem assim, abrirem a janela e vão ao seu jardim e têm este prado. Para isso, alguém tem que produzir a semente. E estamos na fase muito entusiasmante, que é, ela ainda está muito bonita, mas daqui a pouco vai começar a sua senescência, a morte natural. Esta base vai secar, a semente que está aqui no interior vai amadurecer e nós vamos colher esta semente. E é este o final de um processo na produção de semente. A recolha da semente tem que ser feita no momento ideal, de forma a não comprometer a sua capacidade de germinação. Esta fase é crítica
porque se eu agora cortasse estas flores todas, a semente que está aqui dentro não ia vingar, ia estar verde, e depois, se esta semente verde estivesse nos pacotes que as pessoas compram, ela não ia germinar e, portanto, o processo não ia funcionar. Portanto, é muito crítico o momento em que se colhe, e só se colhe quando este prado ficar seco. Se eu esperar demais, o que é que acontece? A natureza segue o seu rumo, ou seja, seca completamente, a semente cai e vai querer replicar o processo, mas eu não quero replicar aqui, portanto, quero colhê-la atempadamente. No processo de produção de sementes, os multiplicadores contam com o apoio técnico da Sementes Vivas, que lhes faculta todas as informações necessárias para que o seu trabalho tenha sucesso. Na multiplicação das sementes, isto trata-se de um contrato, portanto é um acordo em que a minha empresa, a Sociedade Agrícola do Minho, faz com as sementes vivas, que é o meu cliente, e eles procuram, por exemplo, a semente de centáurea e dizem: nós precisamos de X quilos de sementes. E, portanto, nós definimos os metros quadrados necessários para fazer essa produção. E eles acompanham-nos durante o tempo todo, a sugestão, qual é a melhor forma de fertilizar, como é que vai regar, qual é o espaçamento, que tipo de pragas é que poderá haver. Portanto, há este acompanhamento, vão vendo e vão acompanhando, e depois, se correr tudo perfeitamente, quando colhemos, fazemos uma primeira limpeza e entregamos às sementes vivas, que têm todo o equipamento profissional para depois limpar perfeitamente a semente, empacotá-la para as pessoas depois verem o produto final, que é o pacote de sementes. Descemos até Samora Correia, onde João Pedro Casquilho está concentrado na produção de sementes de diferentes variedades de hortícolas. A colheita do tomate já está em marcha e é daqui que, posteriormente, será extraída a semente. Mas o agricultor também trabalha com outras variedades. Neste momento estamos a produzir 3 variedades de abóbora, diferentes, de famílias diferentes, que podem coabitar entre si na polinização. Estamos a produzir uma variedade de alface, estamos a produzir uma variedade de cebola, estamos a produzir uma variedade de pimenta e estamos a produzir este tomate, um green zebra, um tomate que é um tomate, o sweetie, que está-se aqui a adaptar perfeitamente aqui também, falei no green zebra, que esse fizemos o ano passado e também se adaptou. Qualquer tomate aqui, das experiências que nós já fizemos, adapta-se aqui na perfeição. Agora estamos a fazer a colheita, vamos processar aqui a semente, processar em termos de extrair a semente do fruto e depois é toda encaminhada para as sementes vivas, onde eles depois vão fazer a sua seleção, a secagem, a seleção e fazer o embalamento. Foi há quase 3 anos que o agricultor começou a trabalhar com as sementes vivas, um trabalho que exige uma estreita articulação com a empresa de Idanha Nova. As sementes vivas, mediante toda a sua gestão que têm e comercialização das sementes, são eles que fazem a comercialização das sementes, eles decidem mediante o que é que se adapta aqui, o estudo que já foi feito e as experiências que já foram feitas, mediante o que é que se adapta aqui, o que tem possibilidade, porque todos os anos estamos a fazer experiências novas. Este ano, no caso da cebola, no caso do pimento, todos os anos introduzimos as variedades que já se adaptam, produzimos já em maior escala as que já se adaptam e estamos sempre numa ótica de estar a testar novas variedades. O produtor quer continuar a desenvolver esta atividade porque preservar as sementes é uma das missões mais nobres dos agricultores. Sem semente não há agricultura, compromete o reino vegetal, que por sua vez vai comprometer o reino animal e o que nos está a comprometer também a nós, a nossa alimentação, o nosso futuro e a nossa biodiversidade envolvente que nos faz falta para a vida, faz falta para o solo manter-se vivo, para o ciclo da água, tudo isso. A semente é essencial à vida. Depois de multiplicadas, as sementes são enviadas para a herdade do Couto da Várzea, em Idanha Nova, para serem limpas e secas, uma etapa fundamental para garantir que cada semente tem a qualidade pretendida. Portanto, quando falamos na limpeza, falamos também na extração das sementes, dos frutos ou dos invólucros onde as sementes estão contidas, não é? Nós podemos falar da extração de úmidos quando falamos nas culturas de frutos, como o melão, o pepino, a abóbora, o tomate. E, aliás, o tomate até necessita de um processo, até entra num processo de fermentação
para melhorar ou para quebrar a dormência e aumentar a capacidade germinativa da semente de tomate. Mesmo assim, sendo uma extração com recurso à água, vamos ter que as secar. Portanto, e é tudo feito nesta unidade. Claro que depois temos outras culturas, como as couves, as ervilhas, o grão de bico ou mesmo as alfaces que dão flores, enquanto as outras dão vagens ou dão silíquas. Portanto, esse processo, esses invólucros têm que ser quebrados. Portanto, é aí que se solta a semente. Claro que tudo isso gera alguns resíduos e por isso nós precisamos de apurar, portanto, e nós só queremos a semente. Não queremos lá nem cascas, nem polpa, portanto, não queremos lá mais resíduos nenhuns. E aí conseguimos garantir a pureza física da semente, portanto, que é o nosso trabalho aqui. As sementes só podem ser embaladas e comercializadas após terem a aprovação num teste de germinação que é obrigatório por lei. Depois da semente limpa, portanto, sai desta unidade e vai para câmaras com controle de umidade e temperatura. Portanto, no final da limpeza e fica lá a aguardar um teste de germinação. Teste de germinação que é obrigatório antes do embalamento. Estes testes de germinação, portanto, estão em decreto-lei e só de taxa aprovada é que se pode entrar na comercialização. Para além destes testes, portanto, há outros que são obrigatórios às culturas, como testes de vírus ou mesmo de pragas. Portanto, e só depois disso, estar tudo ok, é que nós podemos comercializar a semente e prosseguir para embalamento. Todo o trabalho de seleção e melhoramento é alvo de avaliação nos campos de ensaios da Quinta, numa busca constante de aperfeiçoamento para se produzirem sementes de alta qualidade. Nós, na nossa quinta, temos uma área reservada para os ensaios, em que fazemos plantações para testar todas as variedades que nós temos e variedades também novas que possam ser interessantes. E essas características são avaliadas consoante o que se pretende a nível de morfologia da planta, isto é, cor, tamanho, forma e características da planta em si. E isso vai permitir a qualidade da semente quando temos as variedades plantadas, de forma a que se verifique a seleção que é feita também por nós. Para além disso, nós verificamos também variedades mais adaptadas às alterações climáticas, como por exemplo a seca, em que trabalhamos bastante no melhoramento de plantas para que as variedades sejam mais adaptadas a essa nova realidade. As sementes são produzidas em perfeita harmonia com a natureza, pelo que a preservação dos recursos naturais, como a água, merecem uma especial atenção. Por outro lado, temos uma grande preocupação com a ecologia do ecossistema em geral e uma das nossas preocupações é a poupança de água, em que temos 2 depósitos em que temos reservas de água e temos um sistema também de flow form que serve para a oxigenação da água, que é importante para não manter águas paradas e depósitos de algas que podem prejudicar as culturas e, portanto, além disso, adicionamos também o sistema de rega gota a gota que vai otimizar a eficiência desse recurso, que é a água. Desde o início que a Sementes Vivas aposta na recuperação de variedades tradicionais. Variedades que os agricultores foram guardando ano após ano por estarem na origem de hortícolas, ervas aromáticas ou flores com características diferenciadoras, tais como o sabor ou a cor. Graças ao trabalho de melhoramento da empresa, já foram resgatadas diferentes variedades, como a cenoura do pau roxo do Algarve. E muitas vezes nós recebemos de colegas ou de clientes ou de agricultores com quais trabalhamos, recebemos sementes que nós selecionamos e tentamos recuperar a variedade. Temos que selecionar para ter mais uniformidade, para ter um fruto mais representável ou utilizável, não é, no mercado moderno. E nós estamos a guardar nós estamos a salvar estas variedades
porque é um património genético que está a ser perdido, porque a gente está a parar a utilizar, a guardar as próprias sementes e ter a horta, e são variedades que são perfeitamente adaptadas às condições aqui em Portugal, ao calor, ou falta de calor, ao frio, dependendo do qual é a zona, e então são variedades que crescem muito bem à agricultura biológica. Atualmente, a empresa dispõe de uma vasta oferta de variedades de sementes no seu portfólio. Nas sementes vivas temos mais de 300 variedades de sementes biológicas e biodinâmicas, que estão divididas em 3 áreas: hortícolas, aromáticas e flores. Ao nível das flores, temos várias variedades, como podem ver, neste caso o dos girassóis. Também, para além das flores de girassóis que temos as cosmos, os malmequeres. Ao nível das hortícolas, temos mais de 20 variedades de tomates, 10 variedades de alface, temos variedades diferentes, como a cenoura de pau roxo, que é uma cenoura roxa, temos também uma abóbora spaghetti, que dentro da abóbora é spaghetti, temos também uma variedade muito que os consumidores adoram, que é a lofa, que é uma esponja natural. E ao nível das aromáticas, temos salsa, coentros, sálvia, para ajudar nos temperos da cozinha lá de casa. As sementes podem ser adquiridas na loja online da empresa ou em espaços físicos, como lojas de produtos biológicos e centros de jardinagem. E estão disponíveis tanto para quem faz da agricultura um passatempo, como o seu ganha-pão. Estamos disponíveis na nossa loja online sementesvivas.bio com mais de 300 variedades. A vantagem de termos a loja online é que chegamos a todo o país e conseguimos entregar em qualquer parte do nosso país, e também temos mais variedades na nossa loja online. Ao contrário que numa loja física, sim, podemos ver o produto, mas apenas tem uma variedades limitadas no local. A empresa tem vindo a conquistar o mercado internacional, já que a maioria da sua faturação resulta do negócio da exportação. Nós, desde o início, tivemos uma ótima aceitação por parte dos nossos consumidores no mercado português, também por causa da consciencialização pela agricultura biológica e quererem começar a cultivar com sementes biológicas. Esta aceitação foi tão boa em Portugal que expandimos para a Espanha, expandimos para o mercado suíço, alemão, França e Países Baixos. A Sementes Vivas está empenhada em continuar a fazer crescer a sua atividade, ao mesmo tempo que mantém como máxima o profundo respeito pela natureza. O nosso objetivo é sermos líder de sementes biológicas e biodinâmicas no mercado europeu.